Olá, hoje iremos falar sobre o reino mineral. Nós já falamos anteriormente, antes do nosso recesso, sobre os recursos naturais. Relembrando, recursos naturais é todo o material que a gente retira da natureza. E é desse material que a gente retira da natureza, a gente utiliza e transforma ele em bens de consumo e objetos para que a gente possa utilizar na nossa casa, né? Hoje a gente vai falar de um recurso natural que é chamado recurso mineral. Na verdade, nós dividimos os recursos naturais em três reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Hoje a gente vai começar a falar do reino mineral. O reino mineral, ele é formado por vários elementos da natureza, mas antes da gente começar a falar especificamente dos elementos que compõem o grupo do reino mineral, nós vamos falar que a gente classifica tudo no mundo de duas formas: seres vivos e seres não vivos. É fácil da gente conseguir entender o que é um ser vivo e um ser não vivo. Basta eu ter em mente que todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e ele morre. Por exemplo, se eu quero saber se esse lápis é um ser vivo ou é um ser não vivo, eu tenho que pensar: esse lápis, ele nasce? Ele ficou na barriga da mamãe dele? Ele cresceu? Ele se reproduziu? Ele morre? Então ele não é um ser vivo. É classificado como ser vivo sempre quando aquele elemento ele nasce, ele é gerado, ele cresce, ele se reproduz e morre. Então assim a gente começa a pensar sempre nos objetos como elementos não vivos, porque eles não são gerados, eles são fabricados pelo homem, tá? No reino mineral, ele é formado essencialmente por seres não vivos, tá? Então, são elementos que não vão se reproduzir. Portanto, a gente fala que são elementos não renováveis. Existe uma diferença, por exemplo, nos recursos naturais, que nos recursos naturais tem elementos que são renováveis e tem elementos que não são renováveis. O que é um elemento não renovável? Elemento não renovável é aquele que eu vou lá na natureza, vou retirar aquele elemento, vou utilizar, mas quando eu retiro aquele elemento, ele não vai nascer outro, não vai ter outro para formar no lugar. Ele vai simplesmente acabar. Assim acontece com o ouro, com o diamante, com a argila, o ferro, o alumínio. Todos esses são exemplos de componentes do reino mineral, tá? Então, eu preciso ter bem claro que todos que compõem o reino mineral são seres que não têm vida, que nós encontramos na natureza e eles não são renováveis, tá? Porque uma vez retirado da natureza, ele simplesmente não vai reaparecer. Como ouro, diamante, rubi, esmeralda, são pedras preciosas que contêm grande importância na nossa sociedade, como elemento econômico, de dinheiro, que vai trazer para mamãe, papai, ou para quem tem esse componente, esse elemento, vai trazer um grande status, né? Normalmente quando a mamãe ganha um anel de ouro, a mamãe vai ficar muito feliz, porque aquele é muito importante, é algo único. O ouro, uma vez que acabar no mundo, ele não vai nascer de novo, ele não é renovável. Então a gente tem os elementos do reino mineral como elementos muito importantes e alguns de muito valor, tá? Como essa parte que a tia acabou de explicar para vocês.
Qualquer coisa, coloque seus comentários para que a gente possa estar sanando as dúvidas. E espero que tenha contribuído na revisão. Um grande abraço, até a próxima aula.